ou não, vambora para o vídeo. O São Paulo encara o São Bernardo, que é um time difícil no Morumbi. O São Paulo é o lanterna do campeonato nesse momento, já está brigando para não cair, e é sobre isso que a gente vai falar, perspectivas, o que vem por aí, o que não vem. Estou ao lado de Arnaldo Ribeiro. Boa tarde, satisfação. Olá, Tirone. Galera, de fato, eu estou com a camisa do Morumbi, a volta ao Morumbi depois de 3 vezes, num jogo precocemente decisivo, né? Pela fórmula do campeonato, pela tabela que sacaneou o São Paulo, pela derrota na estreia contra o Mirassol, pela situação extra-campo, pela situação dentro de campo. Olha, já é um jogo desafiador, o primeiro jogo em casa em 2026. Temos muito a falar do jogo, sobretudo sobre torcida e comportamento no Morumbi, porque o São Paulo está precisando de todo mundo, como disse o Luciano lá depois do primeiro jogo. A gente vai desmiuçar aí o que estão se planejando, tem jogador de base que pode estar subindo, muita coisa, enquanto o clube está paralisado por conta da questão do impeachment. A gente vai falar bastante sobre isso, mas o negócio é o seguinte, meus amigos. São Paulo e São Bernardo, Arnaldo, vai para campo. No último jogo, muita gente ficou um pouco mal impressionada com o time e também com o ânimo de jogadores e do Crespo, falando que precisa de reforços, 5 reforços. Também ficaram numa situação difícil, não dá para o cara detonar a diretoria, mas também não pode ficar defendendo, porque a coisa tá esquisita, tá falando que meio tentando blindar o time. Mas o fato é que o São Paulo precisa ganhar. O São Paulo é o lanterna do campeonato, precisa ganhar, precisa ter solução rápida para o time que jogou muito mal contra o Mirassol, em que pese o adversário forte. Pois é, né, Tino? Talvez seja essa partida contra o Mirassol, a primeira do campeonato, um marco de uma mudança da vibe do torcedor em relação ao Crespo, né? Foi a primeira vez que a gente sentiu isso, que mesmo com todos os problemas, mesmo sabendo que ele está largado lá no CT, saiu a direção de futebol, Muricy, licença médica, trocando médico, pouco reforço, mesmo com tudo isso, e de fato é um cenário, mesmo com salário atrasado, de fato é um cenário que qualquer treinador teria dificuldade para trabalhar. As atenções sobre ele para o jogo, desde as ressalvas táticas de alguns, mas sobretudo o comportamento, o jeito de mobilizar o time, a entrevista depois do jogo, em que aquele sincericídio com vigor deu lugar a uma certa apatia, isso levantou a interrogação da galera. Nós que somos normalmente contra a troca de treinador, em momentos inadequados, como esse, um jogo depois da pré-temporada, a gente já notou, né? A gente já sentiu o cheiro de uma coisa. E acho que o Crespo, com nenhuma alteração em relação ao contexto do jogo de domingo, ele vai ter que mostrar uma reação na volta dele ao Morumbi na quinta-feira contra o São Bernardo. Uma reação, pode anímica. ser anímica, sobretudo. Enfim, tá na mão dele antes que a batata asse, porque ninguém vai compreender. O treinador, ele sempre fica no alvo. E, de certa forma, mesmo com todo esse contexto maluco, ele está sob pressão nesse início, já no segundo jogo. Tem treinador no Campeonato Paulista que já caiu, mas de outros times. Mas o Crespo, já no segundo jogo, está pressionado a despeito de tudo que está acontecendo, minando o trabalho dele, claro. Agora é o fogo amigo, né? Empresário de Lucas mandando mensagenzinha cifrada no primeiro jogo do campeonato também, meu. Empresário, vou te falar, viu, cara? O time numa puta pindaíba, diretoria quase indo presa, um monte de coisa acontecendo. O cara vem com um tempinho para falar, não gosta de jogador, da expõe, não sei o quê. E aí já virou qualquer coisa. Não, o elenco não gosta do cara. É engraçado com essas coisas ruins, né? Até ano passado o cara que deu 10 jogos seguidos era um gênio. Agora o elenco não gosta do cara. Exatamente. É duro também, viu? Enfim, se essa galera não remar todo mundo pro mesmo lado, torcida inclusive, que a gente vai falar aqui, aí tá mais frito ainda. Já tem uma diretoria que é contra o time. Exato. Se tiver torcida e empresário, não sei quem contra, aí realmente fica difícil. Bom, não volta alguém, pelo menos, dos machucados? Cara, né? Não, dos machucados, aqueles que estavam fora da lista de relacionados, incluindo o Enzo e o Caleri, né, que foram, não digo que em cima da hora retirados, mas não foram incluídos, né, que fizeram as operações no final do ano passado, além dos 3 que voltaram ao campo para alguns exercícios mais leves na semana, o André Silva, o Rian e o Luan, esses 5 estão descartados. E tem um sexto, né, desfalque, que é o Mike, que acabou suspenso
pelo cartão vermelho que você considerou lá, todo mundo considerou um pouco exagerado na parte do Candançã contra o Mirassol. O Mike jogaria contra o São Bernardo. Pois é. Então, tem essa situação. E, assim, o que pode acontecer são voltas ao time titular de jogadores que estiveram no banco em Mirassol e não começaram jogando ou entraram durante o jogo. Tipo, Arboleda. Tipo, Tolói. Tipo, o Lucas, não sei se vai começar, mas mais minutos. Tipo, Pablo Maia. Tipo, o Wendel, que casou. Meu, o Wendel já fez de tudo. O casou? Boa sorte. O Wendel casou, tal. Teve cerimônia muito bonita, tal. Mas lembrando que contra o Mirassol, ele ficou no banco do Nicolas, entrou o Ferreirinha e ele não entrou. Já recuperado da questão da Mas ele pode jogar já? Ele treinou normalmente, né? Então relacionado será. Agora, eu não sei se para começar ou não. O Crespo foi muito cauteloso em relação àqueles que não... Mas, Tironi, é aquilo. Pressionado está o Crespo. Os jogadores também têm que ter, sobretudo os mais caros, eles têm que dar a cara para bater também, né? Senão o treinador vai morrer abraçado preservando o jogador. Sabe como é que é? Sim. Agora, assim... Não é exatamente uma defesa do Crespo e tal, mas eu consigo entender. O cara que teve 70 lesões no ano passado, os caras lá se tratando com o Munjaro acabou, foi mais do fim do ano, mas enfim, o time teve 70 lesões, o cara colocava um cara em campo, o cara se machucava, o cara voltava, o cara, ele deve estar traumatizado de colocar a gente ainda não voando fisicamente, com medo de que machuque. Então, depois o cara põe o Lucas se machuca de novo. Você não lembra a primeira resposta dele na coletiva contra o Mirassol? Acabamos o jogo sem nenhuma lesão. O cara meio comemorou isso. Comemorando. Ele está traumatizado com esse negócio. Exatamente. É incrível, né? Mas tá. Então, dá para entender. Você tem razão. Dá para entender. Mas só que nós estamos aqui entendendo. Porém, o time fica muito frágil e sem opção, né? O time acabou 2025 sem lateral esquerdo e sem centroavante. Aí ele começa 2025 sem lateral esquerdo, sem centroavante, sem meia. É isso. Bom, o horário da partida, 21h45, é um horário novo, né? Um horário mais tarde. E a transmissão, para quem não for ao Morumbi, a gente vai ao Morumbi. Vai ser da HBO, TNT, dessa partida. Você pode até ter acesso a essas plataformas pelo Wallplay. Né? Então, O São Paulo Futebol Clube é muito mais que um time de futebol. É memória, é identidade, é sentimento passado de geração em geração. E hoje, essa instituição gigante vive um dos momentos mais delicados da sua história. E dói admitir, mas hoje o São Paulo aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas de esporte. E isso fere a nossa história. Quando surgem denúncias de desvio de dinheiro, camarotes, carros e privilégios, o futebol foi esquecido. O reflexo disso está dentro de campo. Salários atrasados, instabilidade, um clube perdido, sem rumo, enfraquecido por quem deveria protegê-lo. Revoltante, cansa, machuca, mas abandonar o São Paulo nunca foi uma opção para quem ama de verdade. O São Paulo não pertence a dirigentes, conselheiros ou presidente. O São Paulo pertence à sua torcida. E quando tudo parece desabar, é o torcedor que aparece para manter o clube de pé. Foi assim em 2017, quando a torcida carregou o São Paulo nas costas. Empurrou, apoiou e salvou a instituição pelo amor. Agora, mais uma vez, o São Paulo precisa sentir esse apoio. Precisa sentir que não está sozinho. Nessa quinta-feira, no Morumbi, contra o São Bernardo, o São Paulo precisa de arquibancadas cheias, de voz, de alma e de sentimento. Mesmo em meio ao caos, o São Paulo nunca esteve sozinho. Ele sempre teve você. Vá ao Morumbi, apoie e acredite. Que o torcedor, mais uma vez, seja o protagonista dessa história. É por amor e pelo sentimento que jamais acabará. É pelo São Paulo Futebol Clube. Vamos, São Paulo! E fora Casares. Muito bem, tá aí. Vídeo muito legal, ó. As meninas estão de parabéns. Sensacional. A torcida feminina do São Paulo é espetacular. Eu e o Tironi, nas arquibancadas, acompanhamos essa... Não é só pelo fato de eu ter filhas, não, São Paulinas, mas a gente acompanhou o crescimento da torcida feminina do São Paulo, a presença delas é muito importante. Sensacional. Muito legal esse vídeo, que o canal Arnaldo Tironi assina embaixo. Torcida. Assina embaixo. A saída do Casares, ele já ficaria afastado do cargo caso ele sofra
esse impeachment na sexta-feira, portanto, né? E aí tem muito aliado político do Júlio Casares que tenta convencer ele a sair fora antes, né? Então ele teve uma reunião há poucos instantes também no Morumbi com aliados políticos, tem ali algumas pessoas que tentam indicar caminhos para o Casares, mas ele tende a encarar ainda essa votação de sexta-feira que pode deixá-lo em uma situação muito delicada à frente do São Paulo, Luísa. Deixa eu falar uma coisa só. Minha impressão, tá? Eu percebo a oposição cada vez mais animada, mas ainda reticente. E ainda achando que é difícil o impeachment, mas mais animada. E talvez isso tenha a ver com a percepção de que o Casares vai para a votação do impeachment acreditando na reversão do impeachment. E talvez isso mude até sexta-feira. Ou seja, se chegar na sexta-feira com a noção de que o impeachment é concreto, pode ser que ele renuncie na sexta-feira. Porque eu continuo ouvindo o buchicho, e o buchicho não é uma informação, porque é completamente íntima do Casares. O que me reforça a ideia que pode acontecer e não é uma certeza, que não é a renúncia, é não passar o impeachment e uma licença depois do não impeachment, do tipo, agora eu me licencio para cuidar da minha saúde ou para cuidar da minha defesa. Isso a gente só vai saber, porque eu acho que tem 3 hipóteses aqui. O impeachment cresce e ele percebe que pode perder, aí ele renuncia antes da votação. O impeachment cresce, mas não na medida de julgar que vai passar, e ele aposta e tenta ganhar que não vai passar o impeachment. E então, ou ele permanece no cargo, ou ele pensa na licença, não na renúncia, na licença. Enfim, eu acho que tem 3 possibilidades. Você está mais dentro dessa conversa e dentro do conselho para saber o que pode acontecer.